Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos para mais um Professor de Ohara, o nosso quadro de perguntas e respostas do mangá de One Piece. E como nesta semana nós temos o capítulo, né? Temos o capítulo 1148, mas nós já sabemos que vai pausar na outra semana. A vida do fã de One Piece às vezes é complicada. Mas nem tanto, porque a gente tem as nossas inversões e depois a gente volta aqui para fazer os nossos quadros, as nossas perguntas e respostas. E a gente já começa aqui com o título do capítulo 48, que é Adeus a um inimigo digno. Gaban indo pra luta, adeus para o inimigo digno. O que será que isso quer dizer, hein? O que será que Eiichiro Oda pode querer nos aprontar no capítulo 1148? A gente volta para falar mais sobre essas perguntas e inversões depois da vinheta. Continuamos aqui no capítulo 48 e nós observamos o Krieg ali dizendo algo sobre o Zeff, né? Sobre como ele tinha um grande chute que poderia destruir um penhasco, né? Nesse capítulo ele fala por que ele era conhecido, né, como o Zeff Perna Vermelha, visto que o sangue dos seus inimigos ficavam em sua perna, né? Acabava ficando na sua perna. Nós então temos o Gaban, que é o destruidor de montanhas, e o Zeff, que era o destruidor de penhasco, né? Puta, eu tô doente. E aí eu tô fanho, tô com a língua mole. Tá realmente algo complicado aqui. A gente vai tentar seguir aqui pra realmente comentar. Mas o fato é que temos um paralelo. Temos um paralelo aqui entre o Zeff e também o Gaban. Esse título sobre adeus ao inimigo. Aí tem a ligação realmente sobre o Gaban e a conexão com o Zeff. Tô achando interessante o que pode sair disso daqui. Temos então o final, né, do capítulo 48, com o Zoro recebendo a informação que toda a tripulação, toda a frota ali de Don Krieg foi destruída ali por aquele que é nomeado como Olhos de Falcão. Aquele que o Zoro estava procurando, estava ali frente aos seus olhos, né, confrontando ali bem diante dos seus olhos. Talvez realmente alguém que o Loki esteja realmente esperando possa chegar ali na ilha de Elbaf, ou outro personagem possa estar esperando, possa chegar diretamente à ilha de Elbaf. Capítulo 148, nós temos então o título de Indestrutível, né? Em inglês é Unbreakable, né? Que tem a definição, a tradução oficial. Indestrutível, né? A gente pode observar que eles são imortais, né? Os Cavaleiros de Deus, eles são imortais. Então teremos ali talvez uma descoberta sobre o que pode feri-los de verdade, né? Porque até então eles são imortais, né? O Soul já falou que eles são imortais. A gente observa que outros personagens que conhecem os Cavaleiros de Deus já observaram que eles são imortais. Então talvez esse título se refere aqui que possam realmente descobrir no capítulo 1148 como ferir os Cavaleiros de Deus. Nós então temos a cena, né, que o Zoro, ele acaba pegando o Dalton ali no ombro, né? O Zop tava quase morrendo para carregar o Dalton, mas o que vale é a intenção, né? Será que teremos um pouco de destaque pro Zop nesse capítulo? Semana passada a gente tentou... capítulo passado a gente tentou hypar aqui o Zop pro capítulo 1147, mas não veio nada. Agora nós temos um pequeno lampejo e aí talvez possa vir alguma coisa sobre o Zop no capítulo 1148. Nós também temos ali o Luffy dizendo que a bandeira do pirata, né, os ossos com a caveira, né, com os ossos cruzados, é um símbolo de fé, né, acaba sendo ali um símbolo de fé. Interessante essa visão aqui do Luffy, visto que o Loki, né, ele quer realmente, ou queria sair pro mar para se tornar um pirata, para carregar realmente essa figura de um pirata, e o Luffy acaba tomando esse disparo ali do Apple para defender a bandeira do Dr. Hiruluki, que foi colocada ali pelo Chopper, né? Foi colocada ali como túmulo para o doutor, né? O Luffy realmente está falando aqui, está vendo? A bandeira, ela é indestrutível, né? Ou seja, Unbreakable, a forma realmente aqui de termos o título do capítulo 148. O Chopper começa a falar que ele vai enfrentar ali o bando, né? O agrupamento do Apple, mesmo que ele esteja sozinho, mesmo que ele não tenha amigos. E o Luffy acaba gritando, né? Você é meu amigo, né? Eu sou o seu amigo. E aí, tem uma construção interessante aqui, porque o Loki, ele queria entrar no bando, provavelmente, a gente
meio que interpretando, porque o Loki queria entrar no bando ali do Rox de Shebeck, porque o Rox só tinha gente, entre aspas, podre. Só gente torta ali no seu agrupamento. Então eu acredito que o Loki queria entrar no bando do Rox, né, ali do Shebeck, porque talvez a galera ali poderia ali compreender de uma forma melhor, poderia ali entender de uma forma melhor. E ele mesmo fala que ele não entrou no bando do Shebeck porque ele era uma criança, e ele acredita que ele nasceu na era errada, né, que ele acabou vivendo ali, passando a viver na era errada. Então tem aqui o fato do Luffy dizendo que ele é ali o companheiro do Chopper, o que pode ser uma ideia de que o Luffy e Loki possam realmente se tornar companheiros. E aí o Chopper vem e nos apresentam as famosas Rumble, né, ali as pílulas, né, as bolinhas que fazem realmente ele se modificar, mudar de forma. O que será que vem daqui, hein? Será que o Chopper finalmente vai voltar a usar as suas Rumble ali? Porque vai estar no confronto diretamente contra os Sommers, né? Vai deixar sei lá, a Robin lutar diretamente sozinha ali contra os Sommers, então ele provavelmente vai entrar em combate também, né? Agora fazendo parte da tripulação de um Yonkou. E se você tá empolgado, que nem eu aqui para esse vídeo, para todas essas questões, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe ele com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos de One Piece pela plataforma. E se você quer continuar ajudando o nosso canal, você também pode se tornar membro ou deixar o seu valeu. Cara, toda vez que você deixa o seu valeu ou você se torna membro, você fortalece ainda mais os conteúdos de One Piece e além disso ajuda a fomentar ainda mais os conteúdos de outras obras aqui no canal. Então dá esse fortalecimento, se torne membro e ao mesmo tempo pode também fortalecer a gente com o botão de valeu. Manda o seu valeu aí para continuar fortalecendo o canal do Geek Brasil. Temos então 1148, a gente inverte 841. Nós temos o capítulo ali focado sobre a máscara de ferro de Vismonk Sanji. E ali o próprio Jude dizendo para os seus filhos que ama eles todos, visto que agora o Sanji morreu, né? Que o Sanji morreu para ele, estava com a máscara de ferro, né? E essa questão realmente ali sobre como o próprio Loki cresceu em Elbaf, mesmo ele sendo príncipe, mesmo ele sendo o herdeiro de Elbaf, né? De forma legal, né? De forma legalizada, porque ele era filho da rainha juntamente ali com Harold, então Loki deveria ser o rei, mas mesmo assim ele sempre foi tratado de forma péssima, assim como o Sanji. Nós então temos ali a mãe, né, do Sanji interagindo ali com o personagem, né, com o cozinheiro e dizendo que a comida está deliciosa, maravilhosa, né? Então tem aqui uma referência aqui sobre essa ligação e a forma que talvez, será que tenhamos também um flashback do Loki neste capítulo para reforçar um pouco mais sobre o lado mais emocional do personagem, porque o que nós estamos só vendo até agora é aquele Loki realmente malucão, né? O malucão, friaço, que é o cara realmente que não tá nem aí pra nada, tal, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o Loki pode ser realmente uma manteiga derretida e que nós ainda não vimos essa perspectiva dele. Nós então temos a Rachel ali libertando o Sanji, né, falando para ele fugir, né, fugir, a minha língua tá realmente uma coisa macabra hoje, mas ela tá falando para ele ir para o East Blue, né, que eles vão começar a invadir as ilhas por lá. O Sanji começa a dizer que vai fugir, né, e aí ele acaba dizendo, né, o Judith acaba dizendo que o Sanji é uma vergonha para ele e que ele não pode falar para ninguém que ele é um Vismonk, né? Que ele é ali filho dele. Acho interessante esse ponto porque talvez o Oda venha nos revelar um pouco mais sobre a conversa que o Rei Harold teve ali com o Loki. Será que teremos alguns aspectos realmente relacionados a isso neste capítulo? E aí, no final, nós temos aí o Sanji caído no chão, completamente derrotado, levando uma surra dos seus próprios irmãos. Temos o capítulo 1048, 20 anos. Para quem fala realmente que o Oda não trabalha com inversões, capítulo 841 termina ali com o Luffy lutando contra o Cracker, né? E agora nós temos na capa do capítulo 1048, temos ali o Cracker aparecendo juntamente com a sua irmã, né? As referências que o Oda coloca nas inversões, às vezes sutil, a forma às vezes gritante. E aí nós temos então o Kaido usando ali o Kainen Ryu Daiko, né?
né, que é a sua forma dracônica completa de fogo. Talvez tenhamos algum poder de fogo, alguma coisa realmente relacionada a fogo, habilidades. A gente tem um cara que consegue transformar pesadelo em realidade, temos um cara também que consegue modificar ali as estruturas envolvendo as espinhos, então podemos ter realmente uma habilidade focada nesse intuito contra ali os Mugiwaras e os demais personagens. Temos então um choque, né, um clash ali entre o Kaido e o Luffy. Talvez tenhamos realmente um grande clash aqui. Será que Gaban? Será que contra quem o Gaban pode realmente dar esse clash? Será que pode ser alguém dos Mugiwaras? É realmente uma grande questão aí o que temos pra história, né? Aí temos ali a forma de que o Kaido tá perseguindo, né, o herdeiro de Wano, né, que é o Momo, né? Acaba perseguindo ali o herdeiro de Wano, e temos aqui uma história sobre um herdeiro também em Elbaf, né, que é a história do Loki, né, a história do Loki. O Loki também é um herdeiro, por mais que não pareça, mas ele também é um herdeiro completamente diferente do que o Momo foi nos últimos 10 anos que acompanhamos até a saga final em Wano. Temos ali escravos, né, escravos trabalhando em Wano, lembrando que o governo mundial quer transformar Elbaf em uma terra de escravos guerreiros, né, gigantes guerreiros que vão lutar ao lado deles na guerra final. E nós então temos o clash ali do Luffy contra o Kaido, né, do Luffy contra o Kaido. O foco realmente sobre duas figuras, entre aspas, muitas aspas ali no Kaido, duas figuras que poderiam ser libertadoras, né? Duas figuras que poderiam lutar por liberdade. Eu vejo que o Kaido ele se perdeu durante o percurso, se perdeu durante o caminho, e o Luffy não. O Luffy continuou prosseguindo na sua perspectiva de apresentar a liberdade para as demais pessoas, o que acaba sendo algo bem interessante, porque pode realmente fomentar a ideia de que Nika seja uma moeda, e toda moeda possui os seus dois lados. Vamos então para o nosso professor de Ohara, e o arte e artesanato começa aqui, ele questionando o seguinte, ó: a Nami vai comer uma fruta? Eu já pensei muito nisso e hoje eu acredito que não. Depois ali dos Zeus, depois de... A Nami pode fazer qualquer coisa agora com os Zeus. Ela tem um ataque contra Gunko na forma de um tubarão que... um tubarão de nuvem que podia eletrificar o seu adversário. Então, pra que a Nami precisa de uma fruta? Hoje não tem mais porquê. Se ela tem o bastão dela, tem os Zeus e tudo mais, o Zeus pode fazer qualquer coisa. Cara, sem fruta pra Nami, pelo menos na minha perspectiva aqui pra personagem. Eu não acho que o Oda vai trabalhar ela nesse sentido. O Lucas Silva traz uma pergunta também aqui envolvendo a Gaban e as questões relacionadas ali ao Haki. LP, você acha que Gaban vai treinar todos os chapéus de palha para que todos possuam pelo menos algum nível de Haki? Não. O Oda, ele não trabalha nesse tipo de situação, ele não trabalha assim. O Oda, ele trabalha treinamentos em time skip. Por exemplo, o Luffy ficou todo o tempo ali na época, né, na parte pré-time skip, usando o Haki de forma a ser meio que tipo assim, meio que sem querer, né, de uma forma realmente meio sem querer. E aí depois, com o treinamento, que ele passou a usar de forma muito mais definitiva, mas teve um time skip. E além disso, o Oda, ele faz uma passagem de tempo para realmente mostrar que os personagens treinaram nessa parte, treinaram nessa intenção. Agora, no meio do combate ali contra os Sommers e os Cavaleiros de Deus, eu acredito que não, o Gaban não vai fazer isso. A não ser que o Oda mude realmente a forma como ele conta histórias. Agora, se depois ali de Elbaf eles ficarem mais uma semana no local, ficarem mais uma semana no lugar e tudo mais, aí talvez role realmente um aprendizado com o Gaban em relação a aprender o uso de Haki. Mas eu acho muito difícil isso rolar. O MC Alif PK, ele traz um comentário, um questionamento aqui sobre o próximo Mugiwara, né? LP, quero discutir com você um assunto muito sério. Você disse que na tripulação do Luffy não entra mais ninguém, mas ele vai bater de frente com a tripulação do Barba Negra, que tem 10 companheiros. Quem será o 10º do Chapéu de Palha? Loki ou Vivi? Bom, se for para apostar aqui no agrupamento direto, é mais fácil alguém no agrupamento do Barba Negra morrer do que mais alguém entrar no bando. Sendo bem sincero com vocês, e a minha garganta continua falhando, sendo bem sincero com vocês, mas o fato é que entre Loki ou Vivi, é muito mais fácil a Vivi voltar pro bando.
muito mais fácil a Vivi voltar pro bando, principalmente com aquilo que a gente já apontou aqui infinitas vezes com o Vivicard, né? A numeração do Vivicard, a Vivi é a número 13, se não estou enganado. E cara, os demais personagens que foram sendo acrescentados, eles vão receber numerações muito mais lá pra frente. Então, eu não acho que teremos aqui mais um personagem entrando pro bando, a não ser a Vivi, que deve se juntar ao bando, porque ela não tem mais nada. Se ela voltar pra Alabasta, provavelmente Alabasta vai ser destruída, né? Ela vai acabar ali destruindo Alabasta, então provavelmente ela vai voltar pro bando em algum momento pra ir pra batalha final, pro confronto final ali, lutar juntamente com os Mugiwaras. Mas Loki, Yamato, Carrot, qualquer um desses personagens aí é só pra auxiliar, só pra realmente auxiliar no combate final. Agora, pra entrar no bando, só a Vivi mesmo, né? Só a Vivi ali, mas a Vivi vai entrar no momento certo pra fechar os 10 mais 1, né? Pra fechar os 10 mais 1. Agora, visto que no capítulo passado o Oda colocou ali o Column mais 9 para representar o Luffy e seu bando, né? O bando ali do Column, acho muito difícil termos mais do que 10 personagens no bando do Luffy. O Diego Ray, ele acaba trazendo um comentário aqui até mesmo intrigante sobre o trio covarde. Você não acha que está na hora de o Oda parar de usar Nami, Usopp e Chopper como piada? Eles são da tripulação de um Yonkou. Eles têm que honrar o capitão e a si mesmo. Os três têm potencial pra caramba, mas sinto que o Oda ignora tudo isso pra continuar a piada dos três covardes / fracos. Cara, eu discordo de você. Eu confesso que tem formas realmente de trabalhar ali. Faz tempo que nós não temos uma honra pro Usopp, mas o Chopper e a Nami sempre tem ali alguma coisa pra ter um destaque. Por exemplo, em um ano o Chopper salvou ali boa parte dos samurais, né, de se transformar no Oni de Gelo, né, na doença do Oni de Gelo. A Nami, ela bateu de frente com o Kaido. Cara, só dois personagens dos Mugiwaras bateram ali, acho que foi me engano, três personagens bateram de frente com o Kaido em um ano. Nami, Luffy e Zoro. Só os três personagens bateram de frente contra o Kaido, tiveram oportunidades. E a Nami não arredou o pé. Ela falou que não iria realmente acreditar que o Luffy morreria, que o Luffy iria morrer. Então, nesse modo realmente assim, dos covardes, eu acho que o Oda trabalha bem. Agora, dos dois, eu acho que o Usopp é o que tá mais ali de forma a ficar de uma situação mais complicada. Porque, cara, sendo bem sincero, o último ato de coragem do Usopp foi em Dressrosa. Isso faz mais de... Cara, isso foi antes de Rolling Cake. Isso tem pelo menos quase 400 capítulos, sabe? Tipo, Dressrosa, que ele lutou ali pra defender os Tontatás. Então tem muito capítulo aí que o Usopp tá em off, tá num estado realmente deplorável, pra falar a verdade. Agora o Chopper e a Nami sempre tem algum destaque a mais ali de coragem. O Usopp realmente que tá numa classificação bem difícil, bem complicada. E o Clarandor traz a pergunta aqui que leva ao título desse vídeo. LP, o que você acha da teoria dos 4 Nickas? Foi explicado no mural dos mundos de Elbaf que existiram 3 mundos, cada um com o seu Nicka. Mas e o quarto? Há 200 anos, o robô gigante Elmeth atacou Mary Joyce. E vimos em Egghead que ele só se ativa com os tambores da libertação de Nicka. Também foi nesse período que o governo mundial fez um tratado de paz com os tritões. E se um tritão tiver comido a fruta de Nicka nos seus momentos finais? Isso explicaria porque MF se desligou logo após atacar Mary Joyce. E porque o governo mundial aceitou fazer um acordo de paz com os tritões. Os mesmos tritões que eles odeiam. Cara, essa parada do MF é realmente uma grande questão sobre por que ele atacou a Mary Joyce ali há 200 anos atrás. É uma grande questão. Agora, sobre essas ideias relacionadas ali a ter 4 Nickas, eu acho que o Oda tá fazendo isso para meio que embaralhar as informações. Porque elas estão muito precisas. Só que não 100%. Então o Oda, ele faz sempre isso, né? Ele entrega muita informação, mas sempre de forma embaralhada para não dar certeza
certeza até que essa certeza aconteça, até que essa informação realmente seja cravada pra nós. Eu acredito que seja realmente 3 Nickas aqui nessa intenção. Só que temos um ponto, claro, né, contando com o Luffy, né, contando com o Luffy seriam 3 Nickas. Agora, a ideia por detrás de MF é porque talvez tenha alguma coisa a mais nesse sentido. E a gente vai explicar isso. Eu tô prometendo essa teoria aqui sobre a origem de Nika, né? A origem realmente da ligação de Nika. A gente vai explicar muita coisa nessa teoria. E eu vou falar porque que eu acredito, né? Que Mu-sama é o primeiro Nika, né? Por que ele é o primeiro Nika. Então, vai ser bem legal essa teoria. A gente já deu uma abordada em alguns vídeos aqui no canal. Mas nesse vídeo a gente vai abordar de forma muito mais precisa e concreta, com várias pistas. Me cobrem, porque em breve esse vídeo vai estar por aqui e a gente vai dar o que falar. Vamos dar o que falar em cima dessa teoria. Mande aqui o seu comentário, mande aqui sua resposta. Você acredita que tenham 3 Nickas? Tiveram 3 Nickas? Tiveram 4 Nickas? 5 Nickas? Quantos Nickas você acredita que existiu no mundo de One Piece? Deixa aqui nos comentários pra gente discutir e conversar ainda mais sobre One Piece.